Você já parou para pensar que as melhores sementes que você poderia plantar neste momento já estão na sua cozinha? Não em catálogos, não em lojas de jardinagem, não esperando numa prateleira de algum mercado. Elas estão na gaveta de legumes da sua geladeira, estão naquele saco de batatas que você esqueceu no armário, estão naquele pedaço nodoso de gengibre que você vem adiando usar há dias, estão nas raízes da cebolinha verde que você joga no lixo toda semana sem nem pensar duas vezes. A maioria das pessoas não sabe disso, mas você pode fazer brotar dezenas de plantas comestíveis a partir de restos e aparas que já tem em casa, gratuitamente, quase sem esforço nenhum, num simples copo com água na beira da janela. E hoje, vou mostrar 20 delas, organizadas da incrivelmente fácil até a quase mágica. Porque olha só, você precisa ficar até o número 8. É uma fruta tropical que a maioria das pessoas acredita ser impossível cultivar em casa. E começa com algo que normalmente você jogaria direto na composteira. E o número 20 é a erva que parece completamente morta até o momento exato em que deixa de estar. E uma vez que você descobre esse truque, nunca mais vai pagar por ela novamente. Se inscreva no canal agora mesmo, porque toda semana trazemos vídeos novos sobre como cultivar mais alimento com menos dinheiro, menos espaço e menos esforço do que você jamais imaginou ser possível. Vamos começar. Número 1. Cebolinha verde, o cultivo de entrada. Vamos começar por aqui porque se você nunca cultivou uma única coisa na vida, a cebolinha verde é onde você deve começar. E depois que fizer isso uma vez, garanto que não vai mais parar. Da próxima vez que usar cebolinha, não jogue fora as pontas brancas com raízes. Corte a parte verde como sempre faz. Depois, pegue aquelas pequenas bases brancas com as raízes ainda grudadas e coloque-as com a raiz para baixo dentro de um copo com água. 2 centímetros de água já são suficientes. Deixe o copo numa janela com luz. Pronto, só isso. Em 24 horas, você vai ver um novo broto verde emergindo. Em uma semana, você terá talos completos de cebolinha prontos para colher de novo. Corte pela parte de cima, deixe as raízes na água e elas vão brotar de novo. E de novo. E de novo. Você pode fazer isso indefinidamente. Claro que é bom trocar a água a cada 2 ou 3 dias para manter tudo limpo. Quando as raízes estiverem bem desenvolvidas e grossas, você pode transplantar para um vaso com terra, o que vai deixar o crescimento ainda mais forte e rápido. Mas, honestamente, o método da água funciona perfeitamente bem numa bancada de cozinha por meses. Por que isso funciona tão bem? Porque a planta da cebolinha armazena uma quantidade enorme de energia naquela pequena base branca. Tudo o que você está fazendo é dar água e luz e sair do caminho. A planta faz todo o resto sozinha. Esse é o cultivo que transforma céticos em crentes. Não pule esse. Número 2. Alface, salada na janela. Alface romana é a campeã aqui, mas a maioria dos tipos de alface folhosa também funciona. Depois que você corta as folhas para usar, sobra o miolo pálido do centro e a base densa. A maioria das pessoas joga isso fora. Isso é um erro. Pegue essa base, uns 5 centímetros do fundo, mais ou menos, e coloque com o lado cortado para cima num prato raso com água suficiente apenas para cobrir o fundo. Deixe perto de uma janela. Em poucos dias, você vai ver folhas minúsculas emergindo do centro da base. Agora, isso é importante. O rebrote é real, mas não vai te dar um pé de alface inteiro como uma planta cultivada a partir de sementes daria. Você vai conseguir um punhado de folhas internas tenras, perfeitas para sanduíches, saladas, enfeites. Pense nisso como uma colheita bônus de algo que estava indo direto para o lixo. Quando você ver um crescimento firme e saudável, pode transferir a base para um vasinho pequeno com terra, onde ela vai continuar produzindo. Mantenha úmida. Mantenha sob luz brilhante, mas indireta, e colha as folhas externas conforme elas alcançam um tamanho utilizável, enquanto o centro continua crescendo. Alface romana funciona melhor. Alface americana quase não funciona e nem vale o esforço. Variedades de folhas soltas são boas. Quanto mais densa e fresca estiver a base quando você começar, melhores serão os resultados. Número 3. Aipo.
a base que não para de dar. Cultivar aipo do zero parece impossível. Tem uma estação de crescimento longa e exigente, com necessidades específicas que fazem a maioria dos jardineiros desistir antes mesmo de começar. Mas cultivar novamente a partir de uma base? História completamente diferente. Corte os talos de aipo deixando cerca de 5 centímetros a partir da base. Pegue essa base densa e achatada e coloque com o lado cortado para cima num prato raso com água, só o suficiente para alcançar o fundo da base sem cobrir a superfície cortada. Coloque numa janela com bastante sol. Em 5 a 7 dias, você vai ver folhas amarelo-esverdeadas pálidas emergindo bem do centro. Dê mais uma semana e essas folhas estarão exuberantes e verdes. Nesse ponto, você tem duas opções: manter na água e colher as folhas jovens como uma erva com sabor de aipo, ou transplantar a base para um vaso com terra úmida, onde ela vai se desenvolver numa planta completa ao longo dos próximos meses. O sabor do aipo regenerado tende a ser mais forte e pronunciado do que o comprado em mercado. Os talos podem ser mais finos, mas o gosto está lá, e essas folhas regeneradas são excelentes em sopas, caldos e refogados. O truque é não deixar a base secar naqueles primeiros dias críticos. Mantenha a água embaixo dela de forma consistente. Troque a água a cada 2 dias e dê a ela a janela mais clara que você tiver. Número 4. Alho. 2 colheitas pelo preço de uma. O alho te dá uma escolha, e ambas as opções valem a pena conhecer. Se você encontrar um dente de alho na sua cozinha que começou a brotar, aquele pequeno broto verde empurrando para cima, não jogue fora e não coma. Plante. Coloque cerca de 2 centímetros de profundidade num vaso com terra bem drenada, ponta para cima, e mantenha úmido. Ao longo de vários meses, aquele único dente vai se desenvolver numa cabeça de alho completa que você pode colher e usar. Mas aqui está o retorno mais rápido. Aqueles brotos verdes que emergem do dente brotando são folhas de alho, também chamadas de cebolinha de alho ou alho verde. E são comestíveis, deliciosas e prontas para colher em semanas. Elas têm gosto de alho suave e são maravilhosas em ovos mexidos, massas, saladas, qualquer coisa onde você queira um sabor suave de alho sem dominar o prato. Você nem precisa esperar que um dente brote sozinho. Plante qualquer dente de uma cabeça que você comprou, mesmo frescos, e eles vão brotar facilmente. Para as folhas mais rápidas, mantenha o vaso dentro de casa num lugar ensolarado e colha repetidamente as pontas verdes, deixando as raízes continuarem crescendo. Para a produção de cabeças completas, plante no outono. Na maioria dos climas, deixe passar o inverno e colha no meio do verão, quando as folhas inferiores começarem a morrer. Esse é um jogo mais longo, mas começar com um resto de cozinha que você já tem faz parecer quase de graça. Número 5. Gengibre. A raiz que se multiplica. Gengibre é uma daquelas plantas que parecem exóticas e difíceis, até você perceber que ela tem tentado crescer na gaveta de legumes da sua geladeira esse tempo todo. Pegue qualquer pedaço de gengibre fresco com brotos visíveis, aqueles pequenos nós ou protuberâncias levemente esverdeadas na superfície. Deixe de molho na água durante a noite para reidratar se ele estiver parado há um tempo. Depois, plante cerca de 2 centímetros de profundidade num vaso largo e raso, cheio de terra rica e bem drenada. Os brotos devem ficar voltados para cima. Regue bem e coloque em algum lugar quente com luz indireta. Dentro de algumas semanas, você verá brotos emergindo. A partir daí, o gengibre cresce constantemente ao longo da estação. As folhas são altas e graciosas e, na verdade, bem bonitas como planta de casa. Então, quando a planta começa a morrer no outono, você desenterra a raiz e descobre que ela se multiplicou. Um pequeno pedaço se transformou num rizoma nodoso e perfumado várias vezes maior do que aquele com que você começou. Guarde um pedaço de volta para replantar na próxima estação e use o resto na cozinha. As coisas essenciais que o gengibre precisa: umidade e solo bem drenado. Ele não quer ficar sentado em terra encharcada e molhada. Não gosta de luz solar direta e agressiva. É uma planta de solo de floresta tropical. Luz salpicada, calor úmido, terra orgânica rica.
Se você mora em algum lugar com invernos frios, cultive em vaso que você possa trazer para dentro. Se mora em lugar quente, o gengibre vai prosperar ao ar livre quase indefinidamente. Número 6. Batatas. Dos olhos à colheita. Todos nós já vimos isso. Você enfia a mão no saco de batatas e encontra uma batata que cresceu descontroladamente, coberta de brotos longos e pálidos, alcançando desesperadamente a luz. A maioria das pessoas joga isso fora. Isso são potencialmente 2 a 5 quilos de batatas que você está jogando no lixo. Qualquer pedaço de batata com um olho, aquele ponto com covinha de onde um broto emerge, pode se tornar uma planta inteira nova. Corte uma batata brotada em pedaços, certificando-se de que cada pedaço tenha pelo menos um olho. Deixe os pedaços cortados secarem por 1 ou 2 dias para formarem uma crosta, o que previne o apodrecimento. Depois, plante cerca de 10 centímetros de profundidade em terra solta e bem drenada. Deixe cerca de 30 centímetros entre cada pedaço. Conforme as plantas crescem, você pode fazer uma colina ao redor delas, acumular terra ao redor do caule, o que encoraja mais tubérculos a se formarem ao longo do caule enterrado. O retorno vem quando as plantas florescem e depois o crescimento acima do solo começa a morrer. É quando você cava. E cavar batatas é um dos momentos mais satisfatórios de toda a jardinagem. Enfiando a mão na terra e puxando batatas novas e lisas que vieram de um resto que teria sido lixo. Você pode fazer isso em recipientes, em canteiros elevados, no chão, até mesmo em sacos de lixo grandes ou sacos de aniagem. A planta se adapta muito bem, desde que tenha solo profundo e solto e umidade consistente. Número 7. Batata doce. A fábrica de mudas. A batata doce funciona de forma diferente das batatas comuns, e o processo é um pouco mais envolvido, mas a recompensa é genuinamente enorme. Pegue uma batata doce. Uma comprada em mercado funciona, embora a orgânica seja melhor, já que as convencionais às vezes são tratadas para inibir o brotamento. Suspenda-a na metade dentro de um copo de água usando palitos. A metade inferior fica submersa. Coloque num lugar quente e ensolarado. Dentro de 2 a 4 semanas, você verá vinhas brotando do topo e raízes crescendo da parte de baixo. Essas vinhas são chamadas de mudas. Quando uma muda tiver cerca de 15 centímetros de comprimento, você pode torcer ou quebrá-la e colocar no próprio copo de água até que crie raízes. Quando as raízes tiverem uns 2 centímetros de comprimento, está pronta para plantar. Cada batata doce pode produzir muitas mudas, às vezes 1 dúzia ou mais. Cada muda plantada em solo quente vai crescer numa vinha vigorosa que produz um cacho de batatas doces até o outono. A vinha em si é linda e funciona como cobertura de solo ou até mesmo como planta de casa rasteira. As folhas também são comestíveis, o que é algo que a maioria das pessoas não sabe. São populares na culinária asiática e têm gosto levemente doce e terroso. Comece suas mudas no final do inverno ou início da primavera para tê-las prontas para transplantar depois da última geada. Esse é um daqueles cultivos que recompensam a paciência com abundância real. Número 8. Abacaxi. O que surpreende todo mundo? Aqui está. O que eu mencionei no começo. Da próxima vez que cortar um abacaxi, em vez de compostar a coroa, aquele topo folhoso que você torce ou corta, guarde. Você vai cultivar uma planta de abacaxi inteira e nova. Primeiro, descasque cerca de 2 centímetros das folhas inferiores da coroa para expor a base. Deixe secar por 1 ou 2 dias. Depois coloque num copo de água de modo que a base fique submersa, mas as folhas fiquem acima da linha da água. Troque a água a cada 2 dias. Dentro de algumas semanas, você vai ver raízes se desenvolvendo na base. Quando essas raízes tiverem uns 3 ou 4 centímetros de comprimento, plante a coroa num vaso com mistura de terra bem drenada. Mantenha quente. Mantenha sob luz brilhante. Mantenha o solo apenas levemente úmido. Aqui está a parte honesta.
Cultivar um abacaxi até dar fruto exige paciência. Estamos falando de 1 a 2 anos antes de a planta florescer, e o fruto que vem depois leva vários meses a mais para amadurecer. Essa não é uma colheita rápida, mas a planta em si é linda, como uma escultura tropical que você cultivou a partir de um resto de mercado. E o abacaxi eventual, cultivado pela sua própria mão, de uma coroa que não te custou nada extra, é profundamente satisfatório. Mantenha plantas de abacaxi dentro de casa se você mora em qualquer lugar com geada. São plantas tropicais e vão morrer abaixo de cerca de -2 graus Celsius. Se você tem uma estufa, uma varanda com muito sol, ou mesmo só uma janela voltada para o norte bem ensolarada, você pode absolutamente fazer isso. E sim, o fruto que produz é real, de tamanho completo e delicioso. Número 9. Cebola. O renascimento da ponta com raiz. Da próxima vez que cortar a ponta com raiz de uma cebola, aquele disco achatado e peludo bem na base, pause antes de jogar fora. Esse pedaço pode rebrotar. Coloque a ponta com raiz, lado cortado para baixo, num prato raso com água ou aninhe num vasinho pequeno com terra úmida. Mantenha apenas as raízes e a parte bem inferior do corpo da cebola cobertos. Dentro de uma semana, você verá brotos verdes emergindo do topo, e esses brotos, pontas jovens de cebola verde, são completamente comestíveis e deliciosos. Se você deixar a ponta com raiz na terra tempo suficiente, ela vai continuar se desenvolvendo e pode até produzir um novo bulbo de cebola com o tempo, embora isso leve vários meses e mais espaço. Para a maioria dos cozinheiros caseiros, as folhas verdes rápidas são o prêmio real aqui. Colha com uma tesoura conforme você precisar. Uma coisa para saber: cebolas que já foram armazenadas por um tempo podem levar mais tempo para rebrotar. Cebolas frescas, ou aquelas que foram armazenadas em temperaturas mais frias, tendem a ter mais energia naquela ponta com raiz e vão rebrotar mais prontamente. Isso combina perfeitamente com o método da cebolinha do número 1. Você pode montar uma fileira inteira de pontas com raiz numa janela e ter folhas verdes frescas de alho disponíveis o inverno inteiro sem nunca comprar uma única coisa. Número 10. Alho poró. Os talos que retornam. Se você cozinha com alho poró, já sabe que aparar e limpar deixa você com uma base pequena e densa cheia de raízes. A maioria das pessoas joga isso fora. Em vez disso, plante. Aninhe a base do alho poró com o lado da raiz para baixo num recipiente raso com água ou plante diretamente num vaso com terra. As raízes vão se ancorar e novos talos verdes começarão a emergir do centro dentro de 1 semana a 10 dias. Os talos regenerados não serão tão grossos quanto aqueles com que você começou. Alho poró leva tempo para engordar, mas as folhas verdes que produzem são suaves e perfeitas para cozinhar. Pense nisso como uma colheita bônus de alho poró da parte que de outra forma se tornaria composto. Para quem usa alho poró regularmente em sopas, risoto e cozidos, manter algumas bases crescendo na janela significa que você sempre tem folhas frescas de alho poró disponíveis sem fazer uma corrida especial ao mercado. Alho poró tolera frio, o que é um bônus. Se você tem uma garagem sem aquecimento ou uma entrada de serviço fresca, as bases de alho poró ainda vão produzir lentamente no inverno, quando muitos outros cultivos de janela desaceleram. Número 11. Pak choi. Rápido e confiável. Pak choi pode ser o mais satisfatório dos cultivos de folhas verdes regeneradas, porque funciona rápida e visivelmente. Você quase consegue assistir acontecendo. Depois de remover as folhas para cozinhar, você fica com uma base densa. Coloque com o lado cortado para cima num prato raso com água. Dentro de 1 ou 2 dias, você verá folhas minúsculas verde pálidas emergindo bem do centro. Dentro de 1 semana, essas folhas terão se desdobrado em algo genuinamente digno de comer. Nesse ponto, você pode colher as pequenas folhas internas como uma verdura tenra e suave, excelente em refogados, sopas e saladas, ou transplantar a base para a terra onde a planta vai ganhar mais tamanho. O sabor do pak choi regenerado às vezes é levemente diferente do original, um pouco mais apimentado, um pouco mais pronunciado, o que muitas pessoas na verdade preferem.
E porque pak choi é um cultivo de clima frio, se dá bem dentro de casa, mesmo nos meses de inverno, quando os níveis de luz são mais baixos do que o ideal para cultivos de clima quente. Experimente isso junto com suas bases de aipo e alface. Uma pequena coleção de bases de vegetais rebrotando numa janela de cozinha ensolarada é bonita e genuinamente útil. Número 12. Repolho chinês. O truque do miolo interno. Repolho chinês, aquele repolho alongado verde pálido usado em kimchi, refogados e saladas asiáticas, tem um miolo interno denso que a maioria das pessoas descarta. Esse miolo está vivo e pronto para crescer. Coloque o miolo com o lado cortado para cima num prato raso com água, apenas o suficiente para manter a base molhada. Coloque numa janela com luz decente. Dentro de poucos dias, você verá pequenas folhas enrugadas emergindo do centro. Essas folhas internas são excepcionalmente tenras e suaves. Algumas das folhas verdes mais doces e delicadas que você pode cultivar em casa. Como outras regenerações da família do repolho, você não vai conseguir uma cabeça nova e completa de repolho chinês com esse método. O que você consegue é uma colheita de folhas verdes jovens e tenras, que são honestamente mais adequadas para comer frescas do que folhas de repolho totalmente maduras. De qualquer forma, transplantar para a terra estende a colheita significativamente. Um miolo de repolho chinês plantado num vaso de 15 centímetros vai continuar produzindo folhas utilizáveis por várias semanas antes de se esgotar. Uma coisa para observar. Cultivos da família do repolho podem atrair pulgões dentro de casa. Verifique a parte de baixo das folhas regularmente e enxague se ver algum. Isso é menor e controlável, mas vale a pena saber de antemão. Número 13. Folhas de cenoura, a verdura que você está ignorando. Vamos ser honestos sobre o que a regeneração de topos de cenoura realmente te dá. Porque há um equívoco flutuando pela internet de que se você enfiar um topo de cenoura na água, vai cultivar novas cenouras. Você não vai. O que você vai cultivar é um cultivo exuberante e plumoso de folhas de cenoura, as pontas folhosas, não a raiz. E aqui está a questão. Essas folhas são genuinamente úteis e deliciosas, e a maioria das pessoas nunca pensou em comê-las. Folhas de cenoura têm um sabor levemente amargo e herbáceo, algo entre salsa e folha de aipo. São excelentes em chimichurri, pesto, tabule, molhos de ervas e como enfeite. São comestíveis, nutritivas e saborosas. Só não são a raiz laranja com que você começou. Para cultivá-las, corte cerca de 2 centímetros do topo de uma cenoura, certificando-se de que você tenha um pouco do restinho verde ainda grudado. Coloque com o lado cortado para baixo num prato raso com água. Troque a água a cada 2 dias. Dentro de uma semana, você terá um monte suave e com aparência de samambaia de folhas verdes crescendo para cima. Colha com tesoura conforme necessário. Cultive vários topos de cenoura de uma vez e você tem um suprimento contínuo de uma erva fresca que a maioria dos mercados nem mesmo vende. É uma daquelas coisas onde, uma vez que você começa a fazer, não consegue acreditar que estava jogando fora. Número 14. Folhas de beterraba. O rebrote rápido. Beterrabas são um dos vegetais mais subestimados na cozinha porque as pessoas compram pela raiz e ignoram as pontas, que são sem dúvida a melhor parte da planta. Corte cerca de 2 centímetros do topo de uma beterraba fresca, certificando-se de que a superfície fatiada mostra um pouco de verde ou o restinho do crescimento de folha anterior. Coloque com o lado cortado para baixo num prato raso com água. Dentro de dias, novas folhas de beterraba estarão empurrando para cima do topo. Folhas de beterraba têm gosto de um cruzamento entre espinafre e acelga. Terrosas, levemente minerais, com uma textura tenra que murcha lindamente numa frigideira quente com azeite e alho. São ricas em ferro, cálcio e vitaminas. E estão prontas semanas mais rápido do que cultivar beterrabas a partir de sementes. Você também pode plantar o topo da beterraba diretamente em terra úmida, uma vez que você veja crescimento ativo de folhas, o que dá às folhas regeneradas ainda mais vigor. Num vaso, numa janela ensolarada, um punhado de topos de beterraba
pode te manter suprido com folhas verdes frescas para cozinhar através dos meses de inverno. Quanto mais vermelho a variedade de beterraba com que você começou, mais dramáticas e bonitas as folhas regeneradas serão, riscadas com veias vermelhas ou roxas, genuinamente deslumbrantes numa salada. Número 15. Folhas de nabo, a verdura de inverno ignorada. Tudo o que eu acabei de dizer sobre folhas de beterraba se aplica a topos de nabo, com uma diferença. Folhas de nabo têm um toque levemente picante e apimentado que as torna especialmente interessantes em cozinha de clima frio. Corte o topo de um nabo fresco. Coloque com o lado cortado para baixo em água e observe crescer. As folhas vão emergir rapidamente e podem ser colhidas assim que alcançarem um tamanho utilizável. Alguns centímetros já são suficientes. Folhas de nabo são um alimento básico da culinária do sul americano por uma boa razão. São resistentes o suficiente para aguentar cozimento longo, mas tenras o suficiente para comer cruas em saladas quando jovens. Combinam brilhantemente com vinagre, carnes defumadas, alho e azeite. Uma vantagem de cultivar novamente topos de nabo versus topos de beterraba. Nabos tendem a ser menos exigentes sobre água e temperatura. São cultivos de clima frio por natureza, então vão continuar produzindo num quarto mais frio, onde beterrabas podem desacelerar. Se você tem ignorado nabos no mercado porque não tinha certeza do que fazer com eles, comece com esse método. Compre nabos, cozinhe as raízes, cultive novamente os topos para folhas. Você está conseguindo 2 cultivos de uma compra. Número 16. Folhas de rabanete. A colheita micro. Rabanetes são um dos vegetais que amadurecem mais rápido no jardim. E essa velocidade se transfere para sua regeneração. Corte o topo de um rabanete fresco e coloque em água. Você verá novo crescimento mais rápido do que quase qualquer outra coisa nesta lista. Agora, de novo, contabilidade honesta aqui. Você está cultivando folhas, não novos rabanetes, mas folhas de rabanete valem a pena cultivar por direito próprio. Folhas jovens de rabanete são apimentadas, levemente peludas e fantásticas em saladas onde você quer algo com mordida. Folhas mais velhas podem ser cozinhadas como espinafre ou mexidas em sopas. O valor real da regeneração de topos de rabanete é velocidade. Se você quer algo verde e fresco dentro de poucos dias, topos de rabanete entregam. São uma boa opção quando você usou seus outros cultivos de janela e quer uma colheita ponte rápida, enquanto os de crescimento mais lento alcançam. Também fazem excelentes microverdes se você deixar eles crescerem só um pouco mais antes de cortar, alguns centímetros de altura, cortados com tesoura e espalhados sobre qualquer coisa. Número 17. Capim-limão, o talo tropical. Agora começamos a entrar nas ervas e aromáticos. E capim-limão é onde as coisas ficam genuinamente empolgantes. Compre talos frescos de capim-limão de um mercado asiático ou de um supermercado bem abastecido. Você precisa de talos que ainda tenham suas raízes presas ou pelo menos sua base intacta. Pegue um desses talos e coloque o fundo, cerca de 2 centímetros, num copo de água. Coloque em algum lugar quente e ensolarado. Dentro de algumas semanas, você verá raízes se desenvolvendo da base e novos brotos verdes empurrando para cima do centro. Uma vez que as raízes estejam bem desenvolvidas, transplante para um vaso grande com terra rica e bem drenada. E então, observe essa coisa crescer. Capim-limão é vigoroso. Em clima quente, pode crescer vários metros de altura e se espalhar num aglomerado substancial. Cada talo que você cultiva é utilizável na cozinha. Corte a porção inferior tenra para curries, sopas, marinadas e chás. A fragrância cítrica de limão é extraordinária e também é uma planta que repele pragas no jardim. Em climas frios, cultive capim-limão como anual ou traga para dentro no inverno. Em zonas de temperatura mais alta, pode passar o inverno no chão. O que começa como um talo de mercado pode se tornar uma característica permanente no seu jardim de ervas. Número 18. Manjericão. O método do caule. Manjericão do mercado, do tipo vendido como planta inteira ou como maços frescos cortados, cria raízes na água com quase nenhum esforço e, uma vez enraizado, cresce numa planta completa e produtiva.
Pegue um caule de manjericão fresco, 10 a 15 centímetros de comprimento. Retire as folhas inferiores, deixando apenas algumas no topo. Coloque o caule nu num copo de água, certificando-se de que nenhuma folha esteja submersa. Folhas submersas apodrecem e estragam a água. Coloque numa janela brilhante. Dentro de 1 semana a 10 dias, você verá raízes brancas se desenvolvendo nos nós, aquelas pequenas protuberâncias onde as folhas estavam presas. Uma vez que as raízes tenham 3 ou 4 centímetros de comprimento, plante sua nova planta de manjericão num vaso de terra de envasamento rica e úmida. Mantenha sob luz brilhante, arranque quaisquer botões de flor que se formem para manter a planta produzindo folhas em vez de ir para sementes. Regue consistentemente e ela vai continuar produzindo por meses. A beleza desse método é que é essencialmente gratuito. Um maço de manjericão fresco do mercado pode te dar uma dúzia de mudas, cada uma das quais se torna uma nova planta. Você pode manter uma corrente contínua. Tire mudas de suas plantas estabelecidas, enraize em água, coloque em vasos e nunca fique sem manjericão fresco novamente. Esse é o mesmo método que produtores profissionais de ervas usam para propagar manjericão comercialmente. Você está apenas fazendo numa escala menor na sua janela. Número 19. Hortelã, a erva indestrutível. Se manjericão é um parceiro disposto no processo de enraizamento de caule, hortelã é uma entusiasta absoluta. Hortelã quer crescer. Hortelã vai criar raízes em quase qualquer condição. Hortelã vai, se você não tomar cuidado, enraizar tão agressivamente que toma conta de tudo ao redor. E é por isso que você sempre deve cultivá-la num recipiente. Pegue qualquer caule de hortelã fresca, até um que esteve sentado num saco de mercado por alguns dias, parecendo levemente murcho. Retire as folhas inferiores, jogue na água, vá embora. Raízes vão aparecer mais rápido do que qualquer outra erva nesta lista. Dentro de 1 semana, você terá uma muda bem enraizada pronta para envasar. Dentro de 1 mês, você terá uma planta de hortelã cheia e espessa, produzindo mais do que você pode possivelmente usar. Hortelã é a erva para pessoas a quem disseram que não conseguem cultivar nada. É tolerante com excesso de água, falta de água, luz inconsistente e negligência benigna. Pede muito pouco e retribui constantemente. Uma nota importante: sempre cultive hortelã no próprio recipiente e nunca diretamente num canteiro de jardim, a menos que você esteja preparado para ela se espalhar agressivamente. Ela se espalha por corredores e vai colonizar um canteiro inteiro dentro de uma estação. Mas para um vaso de janela, perfeito. Hortelã fresca para chá, coquetéis, pratos com cordeiro e sobremesas, cultivada de um raminho que não te custou nada. Número 20. Coentro, a recompensa paciente. E aqui estamos no final. Número 20 é coentro, e eu guardei para o final porque ele te ensina algo importante sobre cultivar restos de cozinha. Coentro é a erva mais desafiadora desta lista. É um cultivo de clima frio que vai para sementes rapidamente em condições quentes e pode parecer que morre no momento em que você olha para ele errado. Mudas de caule funcionam, mas com menos confiabilidade do que manjericão ou hortelã. Então, por que incluir? Porque o retorno é real e porque o truque muda tudo. Aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas tentam enraizar mudas de coentro numa janela quente e ensolarada durante o verão. Coentro odeia isso. Vai ir para as sementes e morrer antes de você conseguir uma colheita. Aqui está o que funciona. Pegue uma muda de caule de 5 a 7 centímetros de comprimento. Retire as folhas inferiores e coloque em água num local fresco. Não sua janela mais ensolarada e quente, mas em algum lugar com luz brilhante indireta e temperaturas mais frias. Coentro prefere as mesmas condições que alface, fresco e não muito intenso. Raízes vão se desenvolver mais lentamente do que com manjericão ou hortelã. Dê 2 semanas. Envasar a muda em terra bem drenada e mantê-la nessas mesmas condições frescas e brilhantes. Colha regularmente cortando caules de fora da planta, o que encoraja novo crescimento do centro. E aqui está o outro segredo do coentro. Se sua planta realmente for para sementes, não se desespere.
Sementes de coentro são uma especiaria por direito próprio, coentro em grão. E se você deixar algumas sementes caírem de volta na terra e regar, você vai conseguir uma rodada fresca de plantas de coentro em 3 a 4 semanas. A planta essencialmente se autoperpetua se você deixar. Essa é a lição que coentro ensina. Alguns dos melhores cultivos requerem paciência, as condições certas e a disposição de trabalhar com a natureza da planta em vez de contra ela. Toda planta nesta lista recompensou essa abordagem. Coentro apenas torna isso mais óbvio. Acabamos de caminhar por 20 cultivos que você pode cultivar a partir de restos que já tem. De cebolinha verde num copo de água na sua bancada, a um abacaxi que começa como uma coroa e se torna um projeto de 2 anos que recompensa da forma mais tropical possível. De folhas verdes de alho que você pode colher em semanas, a topos de cenoura que a maioria das pessoas não sabia que eram comestíveis. O fio que atravessa todos eles é o mesmo que atravessa tudo que falamos neste canal. Os recursos que você já tem são mais poderosos do que você pensa. Seus restos de cozinha não são lixo, são estoque de sementes, são colheitas futuras, são o jardim que tem esperado na gaveta de legumes o tempo todo. Comece com o número 1, a cebolinha verde. Coloque aquele copo de água para funcionar hoje. Depois adicione mais um e mais um, até que sua janela esteja forrada com vasinhos e potes pequenos de coisas crescendo silenciosamente enquanto você segue seu dia. Se isso mudou como você olha para seus restos de cozinha, deixe um comentário abaixo me dizendo qual cultivo você vai começar primeiro. Você vai direto para o gengibre? Para o abacaxi? Para as ervas? Eu leio cada comentário e adoro ouvir de você. Se inscreva no canal se ainda não fez isso. Postamos vídeos novos toda semana sobre cultivar mais alimento com menos espaço, menos dinheiro e menos esforço do que a maioria das pessoas acha possível. Agora, vá resgatar algo da sua gaveta de legumes. Seu jardim está esperando.